que saúde mental é um tópico que intriga tanto as pessoas, né, cara? A gente trabalha muito com saúde mental e fica o tempo inteiro pensando nessas coisas. Eu fico pensando assim, nada melhor pra gente pensar num quadro de saúde mental do que a gente pensar num personagem emblemático feito o Coringa. Porque, loucura é contagiosa. Diga-se de passagem, o Coringa. Melhor vilão da história. Já, porque ele tem enfim, ele tem história, ele tem personalidade, ele tem da hora. uma maneira especial, mas realmente chama muita atenção, até pela loucura dele, porque ele é capaz de fazer ali dentro daquela loucura, né? Cara, é o que eu falo, eu acho que porque é muito massa de pensar, porque de fato essa é a pergunta, acho. Loucura é um negócio contagioso. E ele na cena com o Batman, fica uma coisa muito assim, você falou uma coisa que eu achei muito interessante, cara. Tipo, o Batman não surgiu por causa do Coringa. O Batman até é o Batman. nos filmes, alguns falam que mas a origem do Batman não tem a ver com o Coringa, depois vão refazer as origens, tudo bem, mas ele não surgiu por causa disso. Por causa do Coringa, né, cara? Só que depois, ao longo da história, é uma coisa muito louca, porque ele vai ficando meio que ancorado no Coringa, o Coringa vai meio que se ancorando nele, é uma coisa que vai... E a gente fala de loucura contagiosa, né? Que nem quem já leu aquele livro lá, né, que você me emprestou até, né, do livro do... Eu comprei, cara, o livro, muito legal aquele livro. A Loucura do Asilo Arkham lá, né, do Francisco Assunção Júnior. A gente sempre cita esse livro. Pô, eu acho ele brilhante, cara. Acho muito legal o livro. E lá o Coringa é tido como bipolar, né, cara? Tipo, eu acho legal a ideia de pensar o Coringa como bipolar, mas, cara, ele tem uma coisa meio antissocial naquela coisa. Pô, o negócio de tirar a pele do prefeito de Gotham. É difícil pensar o que ele não tem ali, né? É tipo um compêndio, né, cara? Porque assim, né, você pega as barbáries que ele fez, tipo, de atirar na filha do Gordon, que era a Batgirl, né? Cara. Atirar e deixar ela tetraplégica? Tetraplégica, não, ela é paraplégica. Paraplégica. Só as pernas. E aí depois arrancar, tem uma história que ele arranca a pele do prefeito de Gotham. Ele tá vivo, mas ele arranca toda a pele. Cara, nos 952 ele arranca a pele do rosto dele. Cara, será que só mania faria um negócio desse, né? Quer dizer, tem um componente meio antissocial, assim, meio, sei lá, psicopático ali, acho, assim, né, cara? O Francisco fala que ele é bipolar, eu super concordo, assim, o padrão de humor dele é um padrão muito maníaco, né, cara? Essa ideia da mania. E ele tá sempre no extremo, o que você falou do Batman. Claro que os personagens vão crescendo, vai mudando e tal, mas, por exemplo, o Batman, ele no começo ele não era esse cara... O Batman é psicopata também, né? O Batman, e ele não era, ele era o detetive, beleza. E, cara, com o Coringa, ele passa a ser assim, o cara fissurado, e ele cria esse vínculo, e tanto que assim, o Arkham vem depois disso, né? Eu já falei isso várias vezes, né? Os inimigos de todo mundo vai pra prisão, do Batman vai pra um sanatório. Pro sanatório. Né? Então... Não tem como. Por isso que é legal. Acho que é intrigante falar do Batman, mesmo do Coringa, falando de saúde mental, porque acho que é um símbolo, meio que é arquetípico quase, né, cara? O Coringa é quase o arquétipo da loucura, assim, né, cara? É um negócio muito louco. Eu lembro que tinha um gibi, eu não cheguei a ler, mas tinha uma ideia de que ia ter se não me engano tem esse gibi, eu não li, infelizmente esse. Que ele acha a máscara do Máscara, sabe o Máscara? O Máscara do... Você imagina, que da hora. A Máscara libera o que é o ID. O Coringa é puro ID, cara. O bicho é só ID, né, cara? Você imagina a loucura que é, né? Então assim, libera só o que tem de pior no cara. Não tem como ficar pior que aquilo, né, cara? Você sabe que tem algumas origens do Coringa e uma é justamente esse ponto dele... Ele era um comediante meio fracassado, meio que nada deu certo. Aí ele recebe um convite de um gangster pra fazer uns crimes. Essa é uma das histórias. Aí lá ele cai no tanque lá, enfim. E aí ele vai... Mas, pô, já tinha um elemento ali dele, né? Já tinha um elemento... Claro, tem toda a história de fracasso, tá? Mas como outros, tem um personagem... Esse eu não sei se a galera conhece, mas é o Pantera, não é o Pantera Negra. É o Pantera da DC, que ele é um boxeador. Né? E ele ele é da Sociedade da Justiça, lá atrás. Nossa, que da hora. Mas ele basicamente era um boxeador. Né? Então ele se veste de Pantera e ele é um boxeador. É da hora. Ele tem uma vida toda zoada, né? Toda zoada, assim, de pobreza e tal, e ele se torna um herói em meio a tudo aquilo, né? Então, assim, claro, você vê o contraponto aí, né? Você vê o contraponto aí. Claro, o Coringa já tinha algum elemento ali, né? Ele já não era... Já tinha uma questão temperamental, uma questão de personalidade que eu acho que... Uma chavinha, né? Aquela genética de loucura. Você ficar, né, no filme, por exemplo, a mãe dele lá e tal. Quer dizer, já tem uma genética de loucura ali. Ele já fazia um tratamento. Já fazia. E que eu acho que predispõe o cara, né, a interpretar aquele tipo de experiência negativa, porque é um fato. Muita gente consegue passar por situações difíceis na vida e suplantar o problema e tocar. O que faz algumas pessoas empacarem. E é justamente nesse ponto, né? Então, assim,
por que a gente tem uma facilidade e o outro não tem, é um pouco dessa conexão que a gente acaba fazendo, porque a gente também tem momentos que a gente não consegue superar. É lógico, é lógico. Se a gente vai daí para ser o Coringa é outra coisa, mas é o que você falou, e é isso que a gente fala sobre transtorno de personalidade, e esse cuidado com o outro que tem, né, na saúde mental. É a visão dele é distorcida. A percepção da realidade dele é distorcida, né? Então ele já vivencia aquele fato de uma forma mais negativa, de uma forma... Então, mas existe uma predisposição que é desde cedo, temporamental do cara. Sim. Dele já era. Já é desde cedo, início, né? Desde o início, né, meu? E é louco isso, porque o cara é a forma como o cara interage com aquele evento, né, que acontece na vida dele, né? E aquilo dispara um gatilho emocional que faz com que ele perpetue, às vezes, um sentimento muito ruim por um tempo maior do que seria o normal, entre aspas. Você sabe que nesse ponto, no filme do Cavaleiro das Trevas, na trilogia, mas o que tem o Coringa, é fantástico porque você percebe que, assim, ele até fala, a gente chegou a discutir isso algumas vezes, conversando, né, que ele quer ver o caos, né? E eu não planejo nada, né? Mas na verdade ele planeja, né, cara? Porque ele faz todo um plano. Como é que o cara bota 2 barcos com bomba que ele não planeja? Né? Não, só quero ver o caos. Tudo bem, mas ele quer ver a galera, né? Olha o que eu vivo na minha cabeça. Eu vou fazer vocês viverem a mesma coisa agora. Olha a percepção que ele tem doentia ali, né? Então, agora vocês vão ter que escolher quem que vai viver aí, quem que vai ser bom, né? A gente que trata de saúde mental todo dia, cara, em casos óbvios, em casos bem graves, né? Em casos, a gente vivencia isso. Cara, eu falo que quanto mais grave é o caso, mais você vivencia isso de perto. Você tem níveis de severidade, né? Então, quando você está tratando um paciente, também não é diferente, né? Sim. O cara que tem isso em níveis mais brandos, eventualmente, claro, do Coringa, mas é o mesmo padrão de distorção. É aquilo que a gente sempre fala, né? O Milon mesmo fala disso daí, né? Da questão da rigidez, que é uma característica típica de qualquer tipo de transtorno de personalidade ou de qualquer transtorno mental, se for ver. Transtorno mental, de forma geral. Isso que é o legal. Pega o Coringa como exemplo. Essa coisa da rigidez nele, cara, olha que louco que é isso. Faz com que ele... Vamos lá, o Batman não precisa dele. A gente estava falando sobre isso. O Batman não precisa dele para ser o Batman. Mas ele meio que convence o Batman na marra que é isso, né? E a doença mental faz um pouco disso. A pessoa que interage... É por isso que eu acho que a gente fala falando que loucura é contagiante, né? Porque a pessoa que interage com alguém que tem uma alteração desse tipo e fica o dia inteiro convivendo com aquilo, a pessoa também começa a enviesar a forma como ela vê as coisas, né? Ou a pessoa que convive com aquilo, né, digo. Então pega, por exemplo, sei lá, o Batman. Então vamos lá, o Batman tá lá, o Coringa chega pra ele, não, você não vive sem mim. Não, você não me mata porque você não vive sem mim. Na verdade, o Batman não mata ninguém. Mas não, o Coringa vai falando isso pra ele. Pelo do gibi, né? Pelo do gibi, exato. O filme sai atirando. O do filme atira, mete bala, porra louca. Tá cansado já, né? Aquela merda. Mas, cara, e é muito legal isso, porque o cara começa, cara, olha que louco, né? O cara começa a falar tanto isso, e aí quando ele chega lá e ele mata o Robin, né, no gibi, cara, que acho que é uma cena... Puto, o Batman enlouquece. Ele mata com pé de cabra, né? Cara, é muito violento aquilo, né, cara? É muito violento, mano. Né? Você pega os gibis ali, com pé pesado, de cabra, os gibis são pesados, cara. Mas aí você vê que ele... Olha a forma dele fazer o Batman criar um vínculo permanente com ele, né? Claro. Agora você precisa de mim, agora cara. Você vai lembrar de mim o tempo todo. Vai lembrar de mim e aquilo fica com o Batman, né? Ele, quer dizer, ele tem um momento de muito ódio, ele também quer matar ele uma vez, depois ou várias vezes, aí depois ele meio que se recupera, mas ele sempre lembra daquilo. Loucura é contagiante. Então, quando a gente tem pessoas que agem de uma maneira muito diferente do que a gente está acostumado a achar, ou muito diferente da gente, e é muito rígido naquilo, chega uma hora que você que é muito flexível também, você começa a olhar e falar, caramba, cara, tipo, será que eu sou errado? Isso, um gibi legal, a gente até falou isso em perturba tua mente, da live, né? Que aquele gibi do Arkham, que o Batman ele vai enfrentar a loucura de cada um dos inimigos dele. Quando ele chega no Coringa, o Coringa quebra ele com os argumentos. Ele fala, cara, você é só mais um aqui dentro. Você é igualzinho a gente, né? Então, quem quebra ele é o Coringa, não é o Bane. Ele faz esse jogo, né? Acho que bom, se a gente for pensar no Big Five dele aqui, se a gente for pensar em neuroticismo, já tá estouradão, né? Então, eu concordo um pouco com o Francisco São Julián. Essa coisa do neuroticismo é muito alta realmente dele, né? Cara, ele é mega instável, né, cara? Ele não tem estabilidade nenhuma. Né? Zero. Ele é totalmente aleatório. Tem um gibi, cara, antigão, que ele é Coringa cineasta, uma coisa assim. É como se ele quer fazer um filme da vida do Batman. Que legal. Cara, malucaço, né? Então ele planeja, ele tá todo lá com um rabinho, assim, cabelo preso e tal.
Mas mesmo assim, ele tá assim, na próxima cena ele já tá matando não sei o quê. Você não tem nada certo. Cara, eu meio que entendo, assim, eu acho que essa coisa do neuroticismo realmente dele é muito alto, né, cara? É uma coisa muito, muito doida. Extroversão, eu acho que ele é meio prototípico em termos de extroversão. Vamos lembrar, né? Acho que só pra ressaltar, o Big Five, acho que assim, pra quem nunca ouviu falar, conhece, né? São 5 fatores, né? Então a gente tem neuroticismo, extroversão, abertura, realização socialização. E socialização. É um modelo, tem o maior corpo de estudo, assim, vamos pensar em termos de sustentabilidade, né? Um modelo, não é uma teoria, né? Isso que é importante, é um modelo, né? Sustentação teórica, né? Do modelo, enfim, da personalidade. Do e é no mundo inteiro estudado, né, cara? E é consenso, assim, meio que... E basicamente é o meio de relação do sujeito com o meio, né? Como é que eu me sinto, como é que eu me percebo no meio. Então, neuroticismo, que diz respeito à instabilidade emocional, o cara é lá em cima. Muito instável emocionalmente, né? Extroversão, cara, é difícil, hein? Eu acho ele um protótipo extrovertido, cara, porque assim, ó, ele tá sempre... Ele é teatral, né? É teatral, é histriônico, né, até, é muito, tá fora do ar o tempo inteiro. E ele se relaciona com as pessoas, ele tem um padrão de interação com as pessoas. Porque até quando ele tá na Sociedade da Injustiça lá, cara, ele é o cara que dá aquela... Cara, é verdade. Ele se relaciona com as pessoas. A questão é que a qualidade dessa relação é sempre ter um interesse imbuído. Não é pro fim de socializar, eu acho que ele é pouco sociável. Mas socialização... Ele não é muito... Não tem, acho que... Amável, por lá... A pró-sociabilidade, nada, ele não tem nada. Não se preocupa com... Tanto é que a própria Arlequina, né? Ele, tipo... A própria mulher dele, ele não tá nem aí. No filme, de repente, tem aquele... Mas assim... Não, no gibi... Ele faz o que quiser, que se dane você, não tô nem aí, né? Então, que ela também é bem histriônica, então acaba se conectando com ele. É o lance da loucura conjunta. A loucura é contagiosa. Ela é um exemplo clássico disso, né? Tanto quanto o Batman, ela também se cativa com aquilo. Ela se perdeu na técnica. Se perdeu na técnica. Ela é psiquiatra, né? Pois é. Realização. Mano, realização eu colocaria médio alto, pelo menos, hein, Fê? Médio alto. Ele não é um cara estrategista. Não é estrategista. Né? Mas ele é um cara que vai fazer o que ele quer fazer. Ele executa o que ele quer. Ele é executor. Ele atua ele vai mesmo. Atrás. Né? E, pô, a abertura experiência lá em cima, cara. O cara é só experiência, cara. O cara é só vivência, né? Mas então, Fê, eu acho que tem elementos da abertura dele, eu acho que sim, em termos de liberalismo, em termos de novas ideias, eu acho que sim. Ele tá sempre, aliás, só novas ideias. Só que ele tem uma coisa que eu acho, eu daria um perfil de abertura dele meio quebrado, meio fragmentado. Sim, assim. talvez. É aquela média alta, só que tem uma faceta mais baixa e duas mais altas. Seria mais baixa ali. Cara, eu não sei, eu acho que... Porque ele é rígido, ele tem um objetivo, ele só faz aquele tipo de coisa. Mas será que ele é rígido ou tipo... Tudo bem, ele não é a abertura da experiência de querer mudar, mas assim, o que aparece ele faz, o que vai ele tá... nesse sentido, sim. Né? Então, talvez seja muito mais uma questão, sei lá, de estruturação de ego, narcisismo do cara. Talvez tenha a ver com o narcisismo dele, né? Ele não consegue controlar, porque, ele não tem controle. Não tem nenhum controle, nenhuma regularidade. Mas talvez seja um médio alto ali, talvez pensando assim, né? Eu acho que eu pensaria assim, porque existe um foco ali, entendeu? É uma rigidez no objeto, eu acho. Ele tem uma rigidez no objeto. Mas eu entendo, tipo, de fato ele tá sempre bolando 1001 coisas diferentes, liberalismo altíssimo. Ele é tipo o Cascão e o Cebolinha. É tipo o Cascão e o Cebolinha. Ele tá sempre bolando um plano, nunca dá certo, né? Então ele nunca dá certo. Pra derrotar o Batman. Isso, mas é mais ou menos isso. E é por isso, assim, ele tá sempre buscando alguma coisa, eu quero fazer. Mas ao mesmo tempo ele quer que se dane as coisas. Acho que até nos desenhos do Lego, do Batman, que tem o Coringa, é a mesma coisa, assim, tipo, que se dane, se não der certo, a gente faz de novo, vamos dar risada e tipo, que se dane, né? Eu acho que isso é legal no filme. Do tipo, o importante é a bagunça, não é o resultado, é a bagunça, o que você vai fazer no meio. Tanto é que quando ele tem a pilha de dinheiro lá, né? Que ele ganhou, que ele faz, ele bota fogo. Pra que eu vou usar isso aqui? Não precisa disso aqui, né? Tipo, e a galera ficou, não é meu? Né? Então acho que é essa forma de viver essa inconstância o tempo todo. Por isso a abertura, né? Assim. É que é legal, a gente tava falando que rigidez é uma marca de qualquer psicopatologia, mas veja, óbvio, né? O extremo da super flexível também, mano, é só flexibilidade, o cara não estabiliza nada, né? Não tem referência nenhuma. Você não tem um veio que tá... Veja, instabilidade de humor alta, abertura muito alta, quer dizer, é um cara totalmente instável, é um cara que faz o que quer, quando quer, na hora que quer, sem pensar em consequência, sem pensar em nada, né? Tipo, eu quero comer, eu pego aqui e como. Tipo, foda-se qualquer outra coisa que esteja ali, quem tá ali, né, cara? É um negócio muito louco, né, cara? Cara, é muito interessante, cara. Cara, é o que eu tô dizendo. Porque assim, né, o Coringa, claro que ele também foi construído, né? Ele foi mudando muito. E você tem diferentes Coringas, né? Assim, mesmo no gibi você tem diferentes formas. Mas esse traço mais
destruidor dele, mais malucão, é o que prevalece quase em todos, assim, né? Então dessa instabilidade de cara, faz o que quiser e que se dane, né? Pode crer. Até nessas histórias que ele tende a estar um pouco mais centrado, ele tá bagunçado. Ele tá bagunçado. Tá zoado, né? Ele é muito complicado, assim, eu acho, cara. A gente tava falando, a gente começou falando sobre loucura ser contagiante, né? É claro, né? Veja, depois de um tempo, de novo, é a convivência, né? A convivência com a loucura é um negócio que pira. Ele já tem alteração, né? Então, pra ele é aquilo. E ele funciona daquele jeito, e ponto. E ele vai convencer, a gente tá falando de rigidez nesse sentido que eu pensei. Sim. Que ele convence o outro na prática, né? Que, não, o errado é você, eu tô certo. É muito típico do antissocial fazer isso, né? Sim, cara, sim. o errado é você que tá vivendo nessa regra e pagando vive nas regras aí e não te leva eu a nada. vivo sem né? regra e tá aqui, tô feliz. bem pra caramba, feliz pra caramba. É tentador, né, cara? O por apelo isso, é tentador. Né? É aquele, poxa, olha, ele pode fazer o que ele quer, ele consegue fazer aquilo que ele quer. E ele é feliz com isso, tipo, né? Mas claro, ele passa no limiar de sanidade, né? Aliás, tem um gibi que chama De Volta à Sanidade. É uma história em 3 gibis antiga também. Legal, esse eu não conheço. Ele volta a ser... o nome dele, se não me engano, é Island Ireland. Uma coisa assim que depois ele vai riscando os nomes e fica Coringa, assim, sabe? Mas é um cara... De repente aparece um cara todo certinho. E o contato dele com o Batman faz ele voltar a ser o Coringa. Caramba, cara! É fantástica essa história, é muito legal. Mas é um cara que tá vivendo com família, com não sei o que lá, E aí, assim, mostra essa fixação, talvez você fale, mas assim... ele não tem a linha de base, né? Ele não tem a linha de base. A estrutura dele já é comprometida desde cedo ali, né? É interessante isso daí, cara, né? Eu falo muito sobre as pessoas, eu acho que a gente tem que identificar o que é loucura da gente e o que é loucura do outro, muitas vezes. Quando a gente interage com pessoas que têm esse tipo de nível de distorção, que é muito diferente de você, é muito tentador depois de um tempo você parar e falar, cara, será que sou eu o problema? Será que... Então acho que essa coisa é muito importante, a gente saber limite, né, entre o que é você e o que é o outro, né? Acho que o Coringa e o Batman é um exemplo de perda desse limite, o Coringa e a Arlequina é um exemplo de perda desse limite. E aí é o ponto do contato com a realidade, né? Sim. Que ele não consegue achar. E às vezes ali alguém, o que a gente consegue localizar é esse ponto de realidade. Ele não tem, né, cara? A vida pra ele é essa maluquice, distorção total. Terapia pro Coringa não funcionaria, velho. Por isso não funcionou, né? Ele fez a psiquiatra dele virar, né, cara? Maluca, né? Porque é típico da distorção dele, né, cara? Uma distorção na verdade, grave, assim, né? é claro que é um modelo, claro que aqui é uma ficção, tá? Mas é um perfil que ia ser muito difícil de engajamento, né? De contato. Nossa senhora. Né? Mas você veja, eu não acho que é impossível. Tem experiências ao longo do próprio gibi que faz ele, parece que começar a se conectar um pouco mais com a realidade e tal. No próprio filme aí, né, do Snyder Cut, você estava dizendo, né? Que meio que ele começa a meio que se unir com o Batman ali pra meio que fazer o bem ali, né? Apesar dos spoilers. Tá tudo no YouTube esses spoilers aí, não adianta, né, cara? Snyder tá aí. Mas, então, mas eu acho que é um ponto. Ali, aqui no Esquadrão Suicida ele ficou um apaixonadinho, enfim. Aquilo ficou estranho, né, cara? Não ficou legal. Não, mas eu acho que é isso. Acho que ele tem essa dificuldade, essa abertura em excesso. Mas tem experiências que fariam ele se conectar. Ele não tem um ponto. Talvez alguns pontos de trazer ele pra realidade, mas teria que achar esse caminho. Né? Tem que achar o caminho. E o Batman só atrapalha. É um desafio psicólogo, né? O Batman só atrapalha. Embora o Batman seja o maioral, ele só atrapalha. E você, meu? O que você acha que seria uma dica legal pra trazer o Coringa pra realidade? Será que você tem uma pista legal, cara, pra dar pra gente? Ajuda a gente aí, mano. Por favor. Traria o Coringa pra realidade, você acha, cara? É uma reflexão boa. É uma reflexão, às vezes, até sobre o que a gente faz no cotidiano nosso, né? Pois a gente conversa. Cotidiano psicológico, né, velho? É muito louco. É isso aí, fala aí pra gente.